Bom dia, segundo ano. Vamos dar continuidade à nossa aula do SSA 2 do tema urbanização. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a questão de rede e hierarquia urbana. Como vocês podem muito bem ver, nós temos aí dois esquemas da questão da hierarquia urbana, tudo bem? Cada cidade, pessoal, ela tem capacidade de polarizar e exercer, certo? Uma função sobre a outra, de exercer uma influência sobre a outra. Então, a capacidade econômica, a função da cidade é que vai definir o lugar dela na questão da hierarquia urbana. Vocês podem perceber aí que eu tenho o modelo clássico, o esquema clássico tradicional da metrópole até a vila, mas percebam que se eu comparar, certo? Se eu fizer a analogia com o esquema clássico atual, eu percebo que o esquema clássico atual eu vou ter uma integração bem melhor, certo? Da questão de influência da função das cidades uma sobre a outra do que do modelo clássico. Claro que eu sempre vou ter o polo, eu vou ter a metrópole, né? Nacional, aquela que vai exercer influência de maneira geral e de acordo com sua função, de acordo com suas questões econômicas, sociais e políticas, ela vai subir na questão do patamar. Nesse caso aí, da hierarquia urbana, certo? Eu não classifico o tamanho da cidade, eu classifico a influência que ela tem, o poder que ela tem de exercer influência sobre as outras cidades, de acordo com sua importância econômica. E logo aqui embaixo de mim, eu vou ter aí alguns exemplos, né, da questão da hierarquia urbana, da importância, as funções urbanas mais importantes de cada cidade. Eu vou dar um destaque aí para a questão do Brasil, que vocês estão vendo aí. Veja, a função de Brasília, né, é político-administrativa. E vocês sabem muito bem que muitas coisas no Brasil são espelhadas a partir de Brasília, como vocês podem ver aí. Eu vou ter aí uma função religiosa parecida, turística, Ouro Preto, só são exemplos que nós temos várias cidades que têm como principal função a questão do turismo. Portuária, Santos, muito conhecido, tudo bem? A questão da indústria e questão de múltiplas, né? No caso São Paulo, São Paulo ela vai ter múltiplas funções, não só uma, mas múltiplas funções. É o que coloca ela ali no patamar da hierarquia urbana de metrópole nacional. Tudo bem? Veja aí, nós não estamos numa metrópole, mas veja o barulho aí da moto, né? Vamos lá. Imagine em uma metrópole nacional. Tudo bem? Certo? E deu para entender essa questão da rede e da hierarquia urbana? Na rede urbana, eu vou ter aí aquelas funções econômicas, certo? A função da cidade. E de acordo com essa função, eu vou classificá-la na hierarquia urbana. Então não é questão de tamanho da cidade. O SSA2, ele trouxe aí duas questões referentes a isso. Essas duas questões, deixa eu ficar aqui um pouquinho menor. Essas duas questões são referentes ao SSA de 2019, certo? A questão 37, ela vai dizer o seguinte: ela vai pedir aí para vocês a questão de metrópole, né? O conceito de metrópole. Tá bom? Vê, a ideia de metrópole nos remete a outra ideia, de hierarquia. Lembra que nós estudamos sobre essa questão aí, bem? Deixa eu me organizar aqui melhor para vocês entenderem essa questão, tudo bem? Ó, vê bem, a ideia de hierarquia, nós já sabemos como é a questão da hierarquia. As metrópoles seriam as entidades mais altas da hierarquia. Show, como vocês viram nos dois modelos, tudo bem? As melhores condições econômicas, sociais, culturais, políticas, etc. Tudo bem? Daí a posição de comando. Veja o que eles não estão falando aí na questão do tamanho da cidade ou da quantidade de habitantes, e sim da sua função econômica, tudo bem? De maneira geral. Então ele vai dizer o seguinte, ó, a ideia de hierarquia urbana no Brasil, no contexto referido pelo autor, é definida corretamente como. Se você começar a ler essas questões, você vai perceber que a única que tem uma base conceitual, tudo bem? Vai ser a letra E. Justo. Por quê, gente? A letra ela diz cidades de grande porte. Lembre-se que nós não trabalhamos isso em hierarquia. É de acordo com a função dela, tudo bem? A letra B também, a cidade de médio porte. Eu já cortava isso aí, é uma questão muito conceitual. A letra C também vai se referir a isso. Tudo bem? A letra D vai dizer sub-regionais, então já tira daí. Então a única que eu vou ter base conceitual realmente vai ser a letra E.
Tudo bem? Vai ter um conceito maior, certo? Em relação à hierarquia urbana. Tudo bem? Tem que prestar atenção nessa dica, certo? Ó, e eu vou ter aqui outra questão também muito importante, que eu vou ter que ficar ainda menor. Uma questão aqui, gente, que ela é um pouco bem mais específica, certo? Prestem bem atenção aí, ela é bem mais específica. Ela vai se referir aí o direito, né? Na legislação, é uma questão contemporânea, que ele vai dizer assim, direito à cidade e grupos oprimidos, de quem são as ruas. E tu vai falar de duas situações, certo? Da questão da urbanização. O primeiro, eu marquei para vocês, a política urbana entrou na Constituição e depois a aprovação do Estatuto da Cidade. Então ele vai estar se referindo aí a uma questão que pegou muita gente no SSA 2019, que eu vou dar a dica para vocês aqui agora. Você não pode ficar só na questão daqueles conceitos que nós trabalhamos. Nós também devemos estar a par de tudo que envolve a urbanização. E de que maneira? Preste bem atenção, tá bom? Ó, considerando o texto, a noção acerca do direito à cidade no Brasil compreende inúmeras perspectivas socioespaciais, assinaladas corretamente nas alternativas a seguir, exceto, então é a questão que é bom anotar, porque aquela que está errada, tudo bem? Vamos eliminar uma, e as outras 4 vão ser conceitos bons para serem anotados para estudarmos. Bem? Então é o seguinte, quando eu começar a analisar aí, eu vou perceber o seguinte, que ele vai falar ó, a valorização dos espaços públicos, que se opõe à expressiva diferenciação, letra B, a resistência organizada em coletivos culturais, letra C, o surgimento de movimentos sociais, letra D, a implantação do plano diretor, e letra E, a necessidade de ampliação de investimento em transporte coletivo. Só para vocês terem ideia, o Estatuto da Cidade ele prevê o seguinte, a questão da qualidade coletiva, tudo bem? Coletiva. Independente, não posso colocar uma restrição, eu não posso colocar uma segregação, já que a lei é para todos. Já dava para você ter uma noção aí, cara. Então é uma lei, então não pode ter restrições, não pode ter uma segregação. Ou quer dizer, que pode até ter uma restrição, mas que não venha afetar o coletivo. Então, quando eu começasse a ler essa questão aí, que é uma dica, né? Às vezes eu não tenho muito conhecimento do assunto, mas aquele mínimo ali, certo? Aquela frase, aquela palavra que eu estudei algo sobre, até de outra disciplina, pode me dar uma boa interpretação. Então, se você for ler direitinho, você vai perceber que a letra D é o nosso exceto. A implementação do plano diretor, que é obrigatório, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes têm que ter um plano diretor com a participação dos poderes políticos e a população para o bem-estar social da população, tudo bem? No que vai dar aí o entendimento das questões urbanas, né? E também, lembre-se, da questão rural entra aí também, certo? Vou perceber o seguinte, ó, a implementação do plano diretor com base em planos locais, a qual direciona para o espaço urbano a lei do zoneamento. A lei do zoneamento, pessoal, é o seguinte, nessas reuniões do plano diretor, nós vamos definir onde ficarão as zonas industriais, as zonas de comércio, as zonas de feira livre, certo? De acordo com a necessidade da população. Tudo bem? E tudo isso para o bem-estar social. Uso e ocupação de condomínios fechados, onde vão ficar esses condomínios, definindo o tipo de uso residencial entre cidades, entre as classes ricas e pobres do país. Aí pecou. Aí pecou. Não pode ter uma segregação. Eu vou definir onde vai morar o rico, onde vai morar o pobre? Não. Então, essa aí seria a alternativa para colocarmos como correta, que seria a errada em relação a essa lei. Beleza? Espero ter ajudado a vocês. Qualquer situação, você já sabe onde me procurar aí. Fique em casa.